Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Missões através dos olhos de Jeremias. Eu lembro, quando eu era bem mais novo, que meu pai, ele começou a usar óculos. Eu falei com o pai, eu não sabia que o senhor precisava de óculos. Ele falou, não preciso de óculos. Eu falei, mas o senhor está usando óculos? Ele falou o seguinte, ele falou, não preciso de óculos, eu preciso de um braço mais comprido. Já notou a pessoa que faz aquela fase de quarentinha? Ou comece a olhar as coisas assim, até o próximo fim de semana você veja aquela pessoa com óculos no rosto. Porque os olhos começam... Você não dá para ler. Se eu tirar os óculos, eu não dou para ler nada. Tudo fica confuso e tal. Mas já pensou? Jeremias, missões através dos olhos de Jeremias. Nós nem sempre pensamos de Jeremias como missionário, mas ele foi um missionário. O livro de Jeremias é interessante porque mostra claramente como Deus fortalece as pessoas para o ministério de missões. Jeremias foi chamado para ser um profeta de Deus, um missionário. Como alguém já disse, Deus nunca pede que os sirva sem os recursos adequados. Eu posso testemunhar disto hoje em dia. Olha, eu sou geração terceiro mecânico. Meu avô, o tio do meu pai, o irmão do meu avô, meu pai, meu tio e eu fomos mecânicos. Eu era mecânico de avião. Essa coisa de falar português, vocês acham que eu falo enrolado? Meu amigo, eu falo português pelo dom de Deus. Eu não tenho essa capacidade. Este lado do meu cérebro está absolutamente morto. Não tem como. Mas Deus capacita quem Ele chama. Ele pode te capacitar. Em abril, no ano que vem, a gente tem que ir para os Estados Unidos. Eu falei com os diretores da nossa missão que eu não queria ir. Faz 7 anos que a gente não dá relatório lá. Eu falei, vocês não precisam a gente de lá. Eu quero ficar aqui. Ele falou, Bill, quem é que vai falar melhor do Brasil do que o irmão? Que ama tanto o Brasil. Eu falei, tudo bem, eu vou. Mas quando eu for, eu sei que vai ter, como sempre tem, pessoas que falariam comigo assim, eu nunca poderia ser um missionário. Eu falei, oi, por quê? Sempre falava, sempre esse mesmo assunto. Eu falei, por quê? Eu não poderia aprender outro idioma. Eu falei, você está falando com a pessoa errada. Eu já aprendi 3 idiomas. Inglês, português e goianês. Eu estou falando, nós vai, nós foi, nós fica. Não é problema. Mas Deus capacita. Tem pessoas nessa igreja que poderiam e deveriam ser missionárias. Você tem que ser missionário. Aqui onde você se encontra. Aí eu sempre faço isso, vai me perdoar. Pode pensar que eu estou entrando em demência, mas não é, eu já lembro. Todo mundo, coloca a mão no seu nariz. Olhe para lá, olhe para cá, olhe para o outro lado, olhe para frente. O que aconteceu com o seu nariz? Mudou, não mudou? Esse é o seu campo missionário. Eu acordei pensando nisso hoje. Olha, já pensou, se cada membro dessa igreja começasse de ir de porta em porta, só no redor do seu
Seu quarteirão, é seu quarteirão? Ou seu? Tá bom, está vendo? Eu falei. Seu quarteirão, já pensou, os dois lados da rua. E vai no final, dois lados da rua. Ali no fundo, dois lados da rua. E aqui neste lado, dois lados da rua. Falando de Cristo, testemunhando. Será que não acharia pelo menos um incrédulo que precisa de Cristo? Capaz que acharia, muito. Esse é o campo missionário. Se Deus te levar para Catalão ou Araguari, que foi o nosso terceiro trabalho, seja Ituiutaba, que iniciamos a igreja lá, e a igreja ficou uns 8 anos, 10 anos depois que a gente, não, 8 anos depois que a gente saiu, passou por 3 pastores e infelizmente não continuou. Você podia ser missionário lá. Você podia ser missionário lá em Moçambique, nas tribos. Deus tem campo, mas tem que alcançar o campo onde você andar. É sua responsabilidade. Deus vai te capacitar. No caso de Jeremias, é claro que em seu ministério, ele não foi bem recebido e tinha um ministério muito difícil. Eu vou te falar, hoje em dia eu nunca fui tratado como Jeremias era tratado. Eu acho que se fosse tratado assim, eu também choraria, porque não foi fácil para ele. Nos livros de Jeremias, a palavra do Senhor não encontrou ouvidos receptivos, nem corações arrependidos. No entanto, através dos livros de Jeremias, Deus demonstra o seu amor e também a sua correção. Você deve ser um missionário como Jeremias. Deus, por seu conselho especial e presciência, escolhe certas pessoas para trabalhos específicos. Quando eu estava no segundo grau, lá nos Estados Unidos, no final eles tinham um costume de administrar um tipo de prova para determinar quais são as suas capacidades. Eu fiz a prova. Sabe onde a prova indicou que eu deveria trabalhar? Adivinha? Ou no mecânico, sendo mecânico, ou na floresta. 50 anos atrás. E onde é que Deus colocou a gente hoje? Na floresta, pelo menos eu planto a floresta lá. E tudo. Deus abre, Ele caminha por sua escolha. Quem Ele chama, também Ele capacita para fazer a obra de Deus. 2 Coríntios 3:5 fala, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Pensa bem. E pastor Rômulo vai dizer um amém para isso. Pior coisa que acontece em nossa igreja, sabe o que é? É quando a gente começa a pensar que nós somos uma grande coisa. Eu falo que é uma pessoa que viram Galizé. Você já viu Galizé? Aquele vale nada. Mas eu nunca vi um peito maior do que o Galizé. Essa é a nossa igreja. Humildade. Como nós temos que ver na pessoa de Jeremias. Você tem Cristo como seu Salvador? Então você tem a mensagem de Deus para entregar. Pensa bem. Eu sou uma pessoa um pouco forte. Um pouco, tá? Mas ao mesmo tempo eu sou tímido. Mas a gente superou a timidez, ficando mais bravo como eu sou. Mas tem pessoas hoje em dia que eu não posso falar com aquela pessoa sobre Cristo. Eu posso tentar, mas a pessoa recua, talvez com medo de alguma coisa. Talvez tem pessoas aqui que são mais tímidos. E você tem um jeito para chegar ao lado da pessoa e conversar com a mesma pessoa, e você vai ter entrada naquele assunto. Por quê? As suas características combinam bem com as características dela. Tem pessoas que eu nunca vou conhecer, mas que você conhece, e Deus vai te usar para alcançar seu campo. Você tem uma mensagem de Deus para entregar. Você não deve ter medo do homem, pois Deus
se comprometeu a estar com você. Já pensou? Fala, não, mas Deus falou isso para Jeremias. Só no capítulo 1 ele repete. Ele fala 2 vezes que ele estaria com Jeremias. Fala, mas eu não sou Jeremias. O Senhor Jesus Cristo, nas últimas palavras, ele falou o quê? Eis que eu estou convosco até a consumação do século. Ele está conosco. Ele não deixa a gente desamparado. Você fala, pastor Bill, eu tenho vergonha. Eu não sei onde você achou a vergonha. Porque você nasceu sem vergonha, até sem roupa e tudo. Mas nós temos vergonha sobre certas coisas. Quantas pessoas têm vergonha de comer demais? Levante sua mão. Se não tem, não. Eu vi ontem à noite entre os jovens. Vai. Quantas pessoas têm vergonha de gritar por seu time predileto? Seja do futebol, do vôlei. Tem vergonha? Eu já vi pessoas. Até depois da Copa, este ano não. Foi uma Copa que ganhamos aqui. Pessoas falam, opa, nós ganhamos. Eu falei, nós? Eu não joguei. E tudo, como é que nós jogamos? Eles ganharam. Muito bem. Nós não temos vergonha sobre muitas coisas. Mas de falar de Cristo, o diabo coloca aquela coisa no nosso coração. É nada menos do que orgulho. No livro de Jeremias, a sequência é repetida. Você podia ler no livro. Eu escolhi só capítulo 11 e não vamos ler. Nós estamos ainda na introdução. Eu acho que a mensagem vai até a noite. Desse jeito, mas vai desempenhar. Mas é o quê? É assim, primeiro, Deus repreende o seu povo pelo pecado, repreensão do pecado, e depois exortação a obedecer. Deus primeiro fala, está fazendo errado, depois ele fala, não, vem, vamos acertar, e depois tem o preço da desobediência. Não só Jeremias, mas na Bíblia inteira é assim. Deus primeiro repreende a gente, depois ele acolhe a gente, tenta, e depois ele tem que castigar a gente. Pensa bem, o profeta gastou a sua vida tentando fazer Judá voltar para Deus. Seu ministério começou mais ou menos quando ele tinha 20 anos. E ele trabalhava servindo Deus por 40 anos. Até 60 anos de idade. 7 anos menos que eu. E ele viu quantas pessoas se acertar a sua vida com Deus. Quantos? Quantos acham que ele viu? 5? 4? 3? E nada. Nenhuma pessoa aceitou Cristo no nosso vocabulário hoje em dia. Nenhuma pessoa arrependeu-se do seu pecado. Até nas profecias que ele citou, foi cortado canivete, jogado no fogo, ele tinha de escrever de novo. Ele não foi recebido e ele não viu nenhuma pessoa aceitar Cristo. Mas durante a sua vida ele foi fiel, independentemente dos resultados. O pastor Rômulo falou hoje que 64 projetos missionários. Se cada missionário ganhou 10, então 640 pessoas aceitando Cristo num ano. Amém! Mas sabe que tem gente que trabalha, fala de Cristo. Esses missionários para os muçulmanos, coitados. Eles trabalham a vida inteira e talvez vai ver, uma pessoa aceitando Cristo como Salvador. Mas são fiéis. Você deve ser um missionário fiéis. É muito provável que Jeremias foi apedrejado pelas mesmas pessoas que ele procurava ajudar espiritualmente. Jeremias, ele trabalhou fielmente. E essa igreja está precisando de pessoas que vão trabalhar fielmente, ganhando almas. O ministério maior dessa igreja deve ser esse ministério de visitação. E o segundo, que não é segundo em ordem assim, mas paralelo, é o ministério discipulado.
Nós precisamos de ver pessoas aceitando Cristo, sendo discipuladas e depois enviadas para fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Jeremias, o nosso texto básico, é Jeremias capítulo 1. Realmente o que eu estou pregando hoje é uma série de 4 mensagens. Eu não vou tentar 4 mensagens, uma mensagem, não. É só a primeira mensagem. E a nossa primeira mensagem é Jeremias 1, versos 1 a 4. Mas antes que entramos nessa, eu gostaria de citar o versículo-chave, Jeremias 9, 1 e 2. E sente bem o coração de Jeremias. Ele fala: oh, se a minha cabeça se tornasse águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ou se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de alevosos. Oh, mas que conflito de sentimento que o Jeremias tinha. Mas ele queria alcançar o seu povo com a palavra de Deus. Eu quero 3 coisas desta manhã, dos irmãos, das irmãs. Eu quero que você compreenda a importância de ser um profeta fiel a Deus. Eu quero que você sente o desejo de depender de Deus e da sua palavra todos os dias, mesmo que o mundo ensine um outro caminho. E terceiro, eu quero que você age. Eu quero que você busque conhecer a palavra de Deus, a fim de fazer o que Ele determina, o que Deus determina para a sua vida. Olha, tem pessoas implantando igrejas aqui no Brasil. Eu conheço igrejas que não tem nenhum pastor. Não acha? Se achar, é uma pessoa que acha que sendo um pastor, como os pastores que vocês têm aqui, que é uma vida fácil, que não tem que fazer nada, só prega 3 vezes por semana. Eu vou te falar, se você pregar 3 vezes por semana, estudando como pastor Romo, estude, você vai ver que é trabalho. Mas não faz nada, eles só querem receber. Nós não precisamos desse tipo. Estamos precisando de homens e mulheres que estão prontos para servir o Senhor no ministério, trabalhando, não num emprego paralelo, mas trabalhando na obra de Deus. É isso que nós precisamos. Vamos ficar em pé, vamos ler Jeremias, capítulo 1, versos 1 a 10. Jeremias 1 a 10. Se não trouxe a sua Bíblia, temos aqui no Data Show. Palavras de Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formaste no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor:
Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. Não é interessante como a escola dominical do pastor Rômulo e essa mensagem encaixa? Plantando, nada vai nascer se não morrer primeiro. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra, pela união da tua palavra, ó Pai. Não importa se pegar do Novo Testamento, do Velho Testamento, é a mesma mensagem. O homem está perdido sem Cristo e precisa do seu Redentor. E ele precisa de arrepender-se do pecado e aceitar o Senhor como o único Salvador. Oh Pai, a mensagem não mudou nada. Infelizmente, a preguiça da gente também, a preguiça do homem não mudou nada. Tinha Jeremias. Mais tarde vamos ver também um pouco de Isaías. Tem outros profetas, mas foram singulares, o Pai. Foram sozinhos com o povo de Deus contra eles. Ainda tem o problema. Mas, o Pai, eu oro que o Senhor possa solucionar o problema hoje. Que vamos ver pessoas aceitando a chamada do Senhor para se preparar, tornando-se pastores, esposos de pastores, obreiras, obreiros, servos fiéis do Senhor. Abençoe, ó Pai, ajuda a gente a transmitir a mensagem segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, já agradecidos. Amém. Podem sentar-se. A mensagem que Jeremias transmitiu para o povo de Deus era uma mensagem muito clara, mas custou-lhe muito. Custou. Eu li um comentário que falou, nunca casou. Ele foi jogado em prisão, foi jogado em cisterna, foi colocado no tronco, foi ameaçado de morte. Foi tudo que ele passou. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus como capital do povo, havia de cair do exército de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Foi uma mensagem muito desagradável. Imagina, pastor Rômulo, semana que vem, ele fala que, olha, Goiânia vai ser tomado pelos argentinos, todos vocês vão ser levados para a Argentina, e vocês vão ser escravos lá, até eu determino que podem voltar. Então você, se não quiser ir, você vai ser destruído. Se quiser escapar de Goiânia, você vai ser destruído. Mas se ficar aqui, você vai ser escravizado, mas mesmo assim vai manter a sua vida. Quantas pessoas gostariam de ouvir essa mensagem do pastor Rômulo? Essa foi a mensagem que Jeremias tinha de entregar. Ninguém gostaria, foi visto como traição. Foi uma mensagem de verdade, muito desagradável. O trabalho do profeta é entregar a palavra do Senhor, para que os ouvintes possam arrepender-se e voltar ao Senhor. É o trabalho de cada pessoa que conhece o Senhor como seu único Salvador. Esse é o trabalho de um missionário. Você deve ser um profeta de Deus. Mas uma pergunta, o que é um profeta de Deus? Veja o que é um profeta de Deus através dos hoje, Jeremias. Primeiro, o profeta de Deus é escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Jeremias 1:5 fala. Nota bem que Jeremias era conhecido por Deus. O nome Jeremias significa Yahweh estabelece. O Senhor exalta, o Senhor edifica. Ele era o filho de Elquias, um sacerdote ananote.
no território de Benjamim. Jeremias não era sacerdote. Deus chamou Jeremias antes que ele nasceu para ser um profeta de Deus. O próprio Jeremias nunca serviu como sacerdote. Ele cresceu em Ananote e ficou bem familiar com a vida rural daquele lugar. Sem dúvida, ele aprendeu sobre os escritos dos profetas anteriores e tinha excelente educação religiosa. Ele foi treinado para ser sacerdote, mas Deus não quis isso para a vida dele. Ele queria que Jeremias seja um missionário, um profeta de Deus. Ele foi contemporâneo dos reis Josias, Joaquim e Zedequias, exercendo o seu ministério entre os anos 626 e 586. Por que eu coloquei essa? Só para mostrar que eu estudei. Tá? Ele viveu também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Tinha outro profeta que foi separado por Deus. Quem foi? Isaías. Qual é o versículo que você lembra melhor de Isaías? É o último, que vamos ler daqui um pouco. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os rostos, os seus ossos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, todo mundo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas pessoas já trabalharam na escola bíblica de férias? Ou com criancinhas? E fala: quem quer segurar o cartaz? Quem quer distribuir as balinhas? Quem quer ser primeiro? Como é que a criança faz? Eu. Não é assim? Esse é Isaías. Quem vai por mim? Eu vou, Senhor, me envia a mim. É isso que nós precisamos hoje em dia. Nós precisamos de pessoas prontas para se entregar, para pregar o Evangelho para toda criatura. Tem outro que foi chamado, Jonas foi chamado também, uns 100 anos antes. Mas ele fez o quê? Ele recusou. Jonas 1:3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem. Meu amado, eu posso testemunhar, depois de quase 36 anos aqui no Brasil, depois de quase 40 anos no ministério,
depois de 50 anos, tendo Cristo como meu Salvador, que Deus nunca me deixou pagar a minha passagem. Às vezes Ele me deu um emprego, mas que Ele providenciou tudo, Ele providenciou. A Estância Esperança, adivinha quanto aquele pedacinho de terra vale hoje em dia? Acredite, quase 4 milhões de reais. Eu avaliei as construções, a terra e tudo, quase 4 milhões. Será que eu já tinha 4 milhões de reais no meu bolso uma vez na minha vida? Nunca. Mas temos lá. Deus abençoou, Ele que pagou a conta. Mas Jonas foi chamado, e ele pagou a sua própria passagem. Meu amado, Deus chama você para o ministério. Deus chama você para alcançar pelo menos o seu bairro com a palavra de Deus. Se recusar, você vai pagar a sua passagem e não Deus. Mas se você trabalhar fielmente como Jeremias, eu garanto, Deus vai providenciar o que você precisa. E desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. Eu não conheço nenhuma pessoa mais miserável do que a pessoa que está vivendo em rebelião contra Deus. Deus tocou a vida dela e fala, tem que fazer isso, e por causa de um encrenco, um desentendimento, ou talvez só por causa de puro orgulho, pecado, recusa, é uma pessoa miserável. Não tem paz, não tem alegria, pode dar aquele sorriso político, não é? Já notou? Político pode ter cara ruim, tem política aí hoje. Tudo bem, pode ter aquela cara ruim, quando o filmador chega a alguma coisa, como é que faz? Oh, meus amados, não é assim? Tem isso quando a pessoa está longe de Deus, fica miserável. Eu tenho fotos, e essa é bem nítido para mim hoje em dia, porque eu estava separando fotos do acampamento. Eu gosto, quando temos nosso povo lá tirando fotos e tudo, eu cato tudo, porque tira fotos de pessoas que não estão pensando em nada, e pode ver a cara ruim. E depois você pode ver a mesma pessoa que está fazendo aquela pose. Então é bonitinho. Olha, a pessoa longe de Deus é miserável. E o Jonas foi miserável. Jeremias era conhecido por Deus. Jeremias foi separado por Deus para Deus. Jeremias, ordenado um profeta para as nações. Você é ordenado a pregar o evangelho a toda criatura. Você, eu. Todo mundo pega seu dedo assim, mais alto. Se não tomou banho, faz assim. Se tomou banho, faz assim, tá? E agora, quem é chamado para alcançar toda criatura para Deus? Você, como eu. Todos nós. Não tem ninguém que é fora. Suzana Ruth, minha filha. O pastor falou sobre os nossos filhos adotados. Suzana Ruth, pegamos ela com 2 dias de idade. Com alegria, ela tinha esse tamanho. Eu lembro, nós pegamos em Belo Horizonte, levamos para Ituiutaba. Nunca vi uma noite mais fria do que aquela noite no ônibus. E tudo, assim. E tal. Eu falei com minha filha, olha minha filha, Deus tinha um pai que não tinha filha. E tinha uma filha que não tinha pai. E colocou a gente junto. Mas eu lembro, a Suzana Ruth assim. Eu lembro uma vez que, naquela época, mudamos para Catalão, então tudo estava perto, não tinha nada. Então, as nossas 2 crianças estavam no carro, e minha esposa estava numa lojinha, eu estava no calçado, observando e tudo. Eu vi pessoas passando o carro. E nessa época ela tinha uns 6 anos, Samuel 3 e 7 anos. Eu lembro, uma pessoa ia passar e um bracinho ia assim, toim,
com folheto na mão. Estava dando folhetos para as pessoas passarem no carro. Eu lembro outra vez, quando eu já citei isso, mas a gente acabou o dinheiro na segunda igreja, lá em Catalão, acabou, não tinha, foi aquele plano real, que eu sei, o plano cruzado, eu chamava ela plano furado. E tal, o dólar foi de 2 e tanto para 66 centavos na época. Eu estava no meio de uma construção, eu quebrei, não tinha nada. Eu lembro Suzano Ruth entrando, 7 anos, 7 e pouco, colocou um envelope na mesa. Porque sempre ela trabalhava em casa, dávamos um dinheirinho, ensinava a dizimar e tudo. E eu não lembro, tinha uns R$7, alguma coisa na época, seria hoje. Ela falou, pai, agora o senhor pode terminar a construção. Esse é o coração. Esse é o coração que nós precisamos aqui, meus amados. Nós precisamos alcançar Goiânia. Nós precisamos de alcançar Goiás. Nós precisamos alcançar Santa Catarina. Que estado bonito lá. Pessoas falam comigo, o senhor gosta de Goiás? Eu falo, gosto demais, só falta uma coisa. Eles falam, o que é? Eu falo, praia. Não, mas tem 3 rádios, tem a praia lá. Eu falo, não é praia de mar. Praia de mar é o que vale para mim. Eu fui criado perto da praia e tal. Mas Goiás é bom demais. Mas já pensou, se pudéssemos ganhar mais almas para Cristo, seria melhor, não seria? Veja bem o que o Senhor falou em João 15. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça. Ouviu essa hoje já? A fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vou-lo conceda. Eu acredito que essa mensagem de Jeremias começou realmente aqui. Porque eu lembro, eu estava estudando sobre Pai, Deus. Quer dizer, eu posso pedir qualquer coisa do Senhor e o Senhor vai me dar? Eu queria saber, porque é um cheque branco, não é só assinado. Eu comecei a estudar, primeiro eu tenho de orar, segundo a vontade de Deus, primeiro João. E segundo é o quê? Eu tenho de ser um missionário. Eu tenho de falar com outros sobre Cristo, eu tenho de cumprir o meu papel de ganhar almas para Cristo. E aí eu posso pedir o que quiser, e Ele vai me dar. Jeremias era conhecido por Deus. Jeremias foi separado por Deus e para Deus. Jonas era conhecido por Deus. Jonas foi separado por Deus e para Deus. 2 profetas, 2 respostas. O que é a sua? Nós lá no acampamento cantamos aquela um ano, eu não quero ser como Jonas, a quem o peixe engoliu. Não é? Eu não quero ser como Jonas, eu quero ser como Jeremias. Tem Cristo como Salvador? Tem uma missão para cumprir. Entregue agora a sua vida para cumprir a missão que Deus tem para você. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar.